Bom dia, meus queridos amigos. Hoje, terça-feira, dia 13 de junho, estamos numa reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17, da 24ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e a sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade o acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu-se compaixão para com ela e lhe disse: Não chores, aproxime-se. Tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia, de fato, espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amigos, nessa terça-feira agradável, o Senhor apresenta essa palavra. E nessa palavra, ele fala da visita que Deus vem fazer ao seu povo. E esse povo, diante da ação desse Deus, se descobre verdadeiramente, de fato, que são povo de Deus. Porque ele vê Deus na compaixão de Jesus. Como nós sabemos, é o Filho de Deus, mas para eles eram simples profetas. Mas, na notícia que se espalhou, era Deus visitando o seu povo. Então, nesse texto, Jesus vai na direção do povo. E no caminho vê, se compadece pelas súplicas, o que estava acontecendo com o povo. E nesse texto em especial, a mãe que carrega com tristeza o filho morto e vai em direção a Jesus, que já está vindo. Jesus, no olhar dele de compaixão, de misericórdia, no olhar dele que busca tudo em todos, ele para, toca no caixão e todos param. Aí nesse momento de compaixão, Jesus já quer agir. Jesus é uma ação automática, é radical. Ele toma uma atitude radical para promover a vida. Foi o que aconteceu. Deu uma ordem. Esta ordem para que o corpo, o filho, se levantasse e sua vida se fosse restaurada. Jesus, restaurando a vida daquele filho, da mulher, ele devolve. Olha só que ação que só pode ser de Deus. E o olhar das pessoas, mesmo com medo daquela atitude de Jesus, mesmo vendo ele como um profeta, glorificam a Deus, porque ele percebe que tem ação de Deus. E ainda eles não sabem que Jesus é o Filho de Deus. Então, tudo isso que aconteceu, de promover a vida, promovendo a vida do filho, da mãe, que está morto. Então, Jesus aí demonstra toda a sua compaixão, porque ele resgata a vida como resgatou a vida daquele menino, daquele filho, da mãe que estava triste e chorando. O que quer dizer hoje? Jesus vai ao encontro do pobre. E o pobre são muitos. Há o pobre que não tem a saúde, por causa de saúde. O pobre que tem por causa de dívidas. O pobre que tem pobreza porque não confia, não acredita. Existem muitos os pobres. E se somos pobres, diante dessa palavra, podemos suplicar a Deus. Não devemos desacreditar que podemos ir de encontro a Deus. E Ele está
em nossa frente, porque Ele vem nos visitar todos os dias, sempre. Se a gente acreditar como essa mãe, acreditar como muitos que deram notícia que Deus se apresenta ao seu povo, também nós podemos acreditar que Deus se apresenta diante de nós. Nas nossas dificuldades, nas nossas dores. Às vezes a gente pensa que Deus se apresenta nos momentos alegres, né, em que tudo está correndo bem, tudo maravilhoso. Com certeza Ele se apresenta. Porque se está tudo bem, se está tudo maravilhoso, é que Ele está conosco, acompanhando a nossa vida, nossos passos, nos sustentando, nos dando tudo que é necessário para estar bem. Mas há momentos que não estamos bem. É nesses momentos que Ele se apresenta com mais força. Vejo aqui no texto, ele olhou com compaixão para aquela mãe que estava sofrendo pela morte do seu filho. Imagine nós que usarmos da nossa pobreza, da nossa humildade e de encontro a esse Deus e apresentar nossas vidas no estado que ela esteja, para que as nossas vidas sejam restauradas. E só tem um que pode restaurar: Jesus. Não o profeta, mas Jesus, Filho de Deus. Então que neste dia nós possamos usar das nossas vidas e ir de encontro a Jesus. Ele está no nosso meio, Ele está no mundo, Ele está diante de nós. Basta a gente olhar para Ele, acreditar que Ele está presente, suplicar, pedir, sem medo, mas com amor a Deus, para glorificar a Deus. Porque se Jesus mostrou que Ele tem o nosso corpo, Ele é dono do nosso corpo, Ele possui o nosso corpo. Porque diante daquele morto, Ele deu uma ordem: levanta. Olha que maravilha o nosso Senhor. Então acredite, confie em Deus nesse dia, que Ele está diante de você, está diante de mim, está diante de nós. E Ele domina o nosso ser, não importa o estado que Ele esteja, se confiarmos em Jesus e apresentar nossas súplicas diante dEle, que Ele está diante de nós, Ele tem poder sobre nós. Por isso somos povos de Deus, porque Ele tem poder sobre nós. Devemos acreditar nisso, confiar nisso e depositar nossa vida nele, para que a nossa vida seja restaurada e possamos um dia, né, estar junto dele, contemplando a glória do Pai pela nossa ressurreição. Isso foi Jesus que nos tornou capazes de ser ressuscitados. Então não nos entreguemos à dor, não nos possamos entregar nossa vida ao sofrimento, de que somos só pobres, então seremos para sempre sofredores, na miséria, né? Mas não. Deus está presente no mundo e Ele vai colocar pessoas, né? Profetas, amigos, o inimigo. Ele vai colocar essas pessoas para mostrar que Ele está presente, está diante de nós, na ação das pessoas, seja elas quem for. Se o nosso coração estiver aberto, se o nosso olhar for de compaixão, igual desse Deus, Jesus, que se apresentou nesse texto, onde, vendo a dor da mãe, amparou, resgatando o seu filho. Que Ele possa resgatar as suas vidas, as nossas vidas. Esse Jesus está diante de nós. Esse Jesus é Deus. Peça a Ele, suplique a Ele, pois Ele atende. Ele está diante de nós. Tenham todos uma boa terça-feira e que o Deus que está presente na sua vida te resgate, realize seus sonhos para que você seja feliz e seja povo de Deus. Tenham todos uma boa terça-feira.